Bom dia, meus queridos. Mais um dia que o Senhor preparou para nós. Um dia lindo, um dia de sol. Um dia que o Senhor diz que é para aqueles que são dele. Nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus tremendo. É um Deus tão lindo que tem cuidado de nós, tem nos sustentado. É um Deus tão amoroso, é um Pai tão amoroso, que Ele mesmo faz com que a gente acorde a cada manhã na presença dEle. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, que o Espírito Santo possa entrar aí na sua casa, fazer morada, fazer transformação, fazer o que é necessário. Né? Que nessa manhã o Senhor possa mesmo estar sussurrando nos teus ouvidos a voz suave dEle, dizendo que você é filho muito amado. E em nome de Jesus eu decreto isso sobre você. Nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre um homem muito conhecido nosso. Quero falar sobre Davi. Quero falar um pouquinho sobre algumas características dele que é tão necessária na vida da gente. Diz a palavra, queridos, que Saul tinha sido levantado rei porque o povo de Israel queria um rei. O povo de Israel decidiu que queria alguém governando eles, eles já não queriam mais só o governo do Senhor sobre eles. E Deus então fala para Samuel, dá a eles o rei que eles querem. E Saul foi levantado como rei sobre aquele povo. Só que, embora Saul tenha sido escolhido porque Deus viu algo nele de especial, ele não correspondeu àquilo que o Senhor esperava dele. Ele não fez as coisas que Deus esperava que ele fizesse, ele não obedeceu como Deus esperava que ele obedecesse. Então diz a palavra que em determinado momento o Senhor resolve retirar o espírito que ele tinha colocado sobre Saul para poder governar. E deixou Saul por sua própria sorte. E quando isso acontece, Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos. E um servo dele fala assim, meu senhor, vamos chamar alguém que toque, para quando você estiver assim, alguém venha, toque para você, para que esses espíritos malignos saiam. E ele fala, então tá bom, chama alguém então para tocar. E a pessoa que foi chamar alguém para tocar, dá uma referência muito clara, porque eles vão chamar Davi. E olha o que eles falam, tá? Em 1 Samuel 16, no verso 18. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. E eu quero pegar em cima disso aqui, queridos, porque são referências que têm que ser reconhecidas em nós também. Aquele homem fala assim, olha, vou chamar uma pessoa aí que sabe tocar. Mas ele não fala só daquilo que Davi sabia fazer como dom natural. Ah, Davi toca muito bem, Davi é bom. De jeito nenhum. Ele fala, eu conheço um que sabe tocar, mas ele é forte e valente. O Senhor fala para nós essa manhã, queridos, que nós precisamos ser fortes e valentes diante dele. E se nós formos pegar no texto, nesse tempo aqui, Davi ainda não tinha nem enfrentado Golias, para o povo saber que ele era forte e valente. Ele não era um homem de guerra. Ele não estava lá junto com seus irmãos na guerra. Ele estava lá no campo pastoreando as suas ovelhas. Então, as pessoas reconheceram nele algo natural. Olhavam para ele e falavam assim, ah, esse cara aí, ele é forte e valente. Ele cuida muito bem das ovelhas. Ele protege aquelas ovelhas de forma que nada chegue até elas e possa se apossar delas. Tome posse disso, queridos, porque nós precisamos ser fortes e valentes na presença do Senhor. O Senhor tem nos chamado para ser um povo forte e valente. O Senhor tem nos chamado para ser um povo que se coloque mesmo na posição que Ele tem nos dado. E é que a gente proteja tudo que está à nossa volta, a nossa casa, a igreja, o nosso trabalho, com unhas e dentes, como homens fortes, como mulheres fortes, como homens valentes e mulheres valentes. Nós precisamos ter essas características em nós. Nós temos que fazer o diabo correr da nossa presença por causa da força do Senhor, do poder de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Nós somos homens e mulheres fortes e valentes do Senhor. Diz também que ele era um homem de guerra, embora ele não participasse da guerra. Embora ele não estivesse envolvido na guerra, eles dizem que ele é um homem de guerra. Eles olharam para ele e falaram assim, esse homem é um homem guerreiro. Davi é um jovem, mas ele é um jovem guerreiro. Ele luta por aquilo que ele acredita, ele briga por aquilo que ele sabe que é dele, ele não abre mão para que outros tomem posse daquilo que o Senhor deu a ele. Então, queridos, olha só, nós precisamos ser homens e mulheres de guerra. A nossa guerra é espiritual. Nós não vamos pegar em armas e sair brigando com ninguém.
mas nós vamos pegar as armaduras do Senhor, as armas do Senhor, a espada do Espírito, nós vamos pegar a palavra do Senhor e vamos guerrear nesse mundo espiritual, porque nós somos homens e mulheres de guerra. O Senhor tem nos chamado para guerrear. Nós sabemos que nós estamos numa batalha ferrenha e essa batalha não vai acabar até que o Senhor venha. Então nós precisamos guerrear em todo o tempo. Guerreie mesmo, guerreie pela tua casa, guerreie pela tua vida pessoal, guerreie pela tua vida ministerial, guerreie pela tua intimidade com o Senhor, guerreie para que você tenha força para poder ler a palavra, guerreie para que você tenha força para vencer o dia mal, guerreie. Você tem que ser homem e mulher de guerra, em nome do Senhor Jesus. Diz também aqui a palavra, que ele era sisudo em palavras. O que eles queriam dizer com isso? Estamos falando aqui que Davi não era um homem que ficava falando à toa, não gastava palavra à toa, não ficava de bate-boca com ninguém, não soltava palavras nas redes sociais, porque não tinha redes sociais naquela época, né? Mas nós temos hoje. Não ficava colocando palavras nas redes sociais para atacar ninguém, não ficava mandando palavras ao léu, palavras sem nenhum valor, não tinha. Ele não queria saber disso, ele falava o que era necessário. Ele falava o que vinha com a sabedoria de Deus. Ele falava aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. Ele não precisava de mais nada. Ele não precisava ser reconhecido pelo muito falar. Nós precisamos ser conhecidos, queridos, por falar o que é de Deus, aquilo que é reto. Então, queridos, diz a palavra que Davi era um homem sisudo em palavras. Para que gastar palavras com aquilo que não é de Deus? Para que gastar palavras com aquilo que não edifica? Que nós possamos ser sisudos de palavras. Vamos falar das coisas do Senhor. Vamos falar somente das coisas do reino. Vamos compartilhar aquilo que vai edificar a vida do outro, a nossa vida. Vamos compartilhar somente as coisas que vão fazer com que o nome do Senhor seja mesmo espalhado por toda a terra. As outras coisas não importam. As coisas que vão trazer contendas, divisões, isso não é de Deus. Então seja um homem ou uma mulher sisudo em palavras. Não permita que o que saia da tua boca venha, né, a contaminar, a contagiar de forma ruim a questão à tua volta. Guarde as palavras, tenha palavras sábias diante de Deus. Libere somente aquilo que o Senhor falar para você liberar. Em nome de Jesus. Diz também que ele era de boa aparência. As pessoas, quando olhavam para ele, se agradavam do que via. Né? Como é bom a gente olhar para uma pessoa e ver que ela está sempre sorridente. Ainda que tenha problema, que todos nós temos problemas, mas nós não podemos passar para as pessoas isso, as pessoas não podem, né, olhar para a gente está emburrado, de cara feia, porque nós estamos vivendo um problema. Problema todo mundo passa, mas o Senhor é o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema, e quem tem Deus é o povo mais feliz dessa terra. Então, quando nós temos o Senhor, nós estamos sempre felizes, nós temos boa aparência, as pessoas olham para nós e se agradam do que vem. E ele termina aqui dizendo que depois disso tudo, o Senhor é com ele. Que nós possamos representar esse povo que o Senhor é conosco. Que nós possamos representar esse povo que o Senhor é conosco. Nós temos o Senhor dentro de nós, nós levamos o Senhor aonde nós formos. Nós vamos levar o Senhor em tudo quanto é lugar. Eu estou na fila do banco, eu estou na fila do caixa, no supermercado. Eu tenho o Senhor comigo. As pessoas, quando olharem para mim, falam assim, essa pessoa é diferente. O Senhor é com ela. O Senhor é com ela. Que nessa manhã essa palavra entre aí no teu coração. Que você possa receber de todo o teu coração aquela característica que aquele homem fala de Davi. Que você possa ter para você e que você possa passar para aqueles que estão ao teu redor. Em nome do Senhor Jesus.